Olá, turma! Tudo bem com vocês? Vamos dar início então a essa disciplina, Boas Práticas de Laboratório. E nessa disciplina nós vamos estudar como que um laboratório deve ser para garantir a boa qualidade e a segurança dos produtos produzidos ali naquele laboratório, ou dos produtos analisados, ou das práticas realizadas, além da segurança também dos técnicos, né, dos profissionais envolvidos. Então a gente vai discutir um pouquinho disso no decorrer da disciplina, tá? Então eu já começo falando para vocês qual é a definição de boas práticas de laboratório, tá? Não importa qual é o laboratório, se é um laboratório de análises clínicas, de microbiologia, de controle de qualidade, um laboratório de manipulação de cápsulas ou qualquer outro na manipulação, na farmácia de manipulação, um laboratório de produção de medicamentos oncológicos, não importa qual é o laboratório. Todo laboratório tem que ter as boas práticas de laboratório. Nós temos que exercer essas boas práticas. Então, o que é isso? Então, é um conjunto de normas que dizem respeito sobre a organização e as condições das práticas realizadas ali no laboratório, tá? Então, eu tenho que ter um laboratório organizado e seguro para que eu consiga desenvolver a atividade ali destinada, tá? Todas as atividades desse laboratório, elas têm que ser previamente planejadas. Enquanto são executadas, elas precisam ser monitoradas. E depois que foram realizadas, nós temos que registrar e relatar quais as atividades que foram feitas ali. Por quê? Para que eu consiga verificar se a ação que eu estou executando naquele laboratório, por qualquer laboratório que seja, vamos imaginar um laboratório de análise de microscopia, os microscópios. Se eu não tiver toda aquela ação planejada e monitorada e registrada, eu não vou saber se aquela atividade que eu estou fazendo está sendo feita com boa qualidade, né? Então, se o microscópio está calibrado, se as lentes estão calibradas, se a bancada está numa altura boa, se tem uma boa iluminação, sistema de ventilação. Então, tudo isso são boas práticas de laboratório, tá? Qual que é o objetivo? Quando eu executo as boas práticas de laboratório, eu estou fixando padrões necessários para o bom funcionamento do laboratório. Se o laboratório funcionar de forma correta, eu vou ter um trabalho executado com qualidade, além do que eu mantenho a saúde do meu profissional. O que adianta eu colocar um laboratório mega equipado, equipamentos de última geração, só que eu não tenho uma cadeira correta para aquele meu técnico sentar e executar essas ações. E ele vai ficar todo torto em cima da bancada, vai desenvolver um problema de coluna e eu vou ter esse meu técnico que foi treinado, que ele foi capacitado para executar essa função afastado. Eu vou ter que contratar outra pessoa. Então, cadê as boas práticas de manipulação? Então, para as boas práticas de laboratório. As boas práticas de manipulação, elas estão dentro das boas práticas de laboratório. Mais para frente nós vamos falar sobre isso, tá? Então, vamos lá. Quem é que faz todas essas exigências, tá? Então, é a Vigilância Sanitária, através da RDC 11 de 2012. Essa RDC, ela vive mudando, né? Ela sempre vai ter novas atualizações, mas a base dela foi dada em 2012, tá? Então, a Vigilância Sanitária fala que para as boas práticas de laboratório, eu tenho que ter cuidado com as instalações. O que seria isso? A instalação do laboratório, ela deve ser planejada, construída, adaptada, de uma forma que eu consiga executar aquele trabalho de uma forma segura, correta e respeitando a saúde do meu profissional e do meio ambiente, né? Então, aquilo que eu falei, a altura correta, as cadeiras, assentos de formas adequadas, uma altura que
permita o trabalho, né, sem expor o risco à saúde daquele técnico. Se eu estiver falando num laboratório que tenha animais, bancadas que mantenham os animais seguros, né, sem que eles possam cair, sem que eles possam fugir. Então tudo isso tem que ser colocado como boas práticas, tá? As áreas, elas têm que ser separadas. Então, vocês lembram que eu comentei com vocês em sala de aula, eu não posso comer dentro de um laboratório, então o refeitório tem que ser separado. Então, tudo dentro de um laboratório tem que ser respeitada as áreas, né? Então, eu tenho, se eu for falar de uma farmácia de manipulação, eu tenho a área que faz a manipulação de sólidos, que é separado da área de semissólidos, que é separado da área de líquidos, que é separado da área de hormônios, de antibióticos, de psicotrópicos. Então, eu tenho a separação dessas áreas, tá? A parte dos vestuários também. Então, o vestiário também tem que ser separado. Eu não posso deixar ali bolsas, celular, tudo próximo da onde que nós vamos trabalhar, que nós vamos manipular, porque isso acaba prejudicando, pode contaminar o produto que está sendo manipulado, além do que pode também colocar em risco a vida do profissional. Tudo tem que ser identificado, né? Então, nós vamos lá no laboratório da escola e vocês vão ver que está tudo identificado, né? Então, armário de vidraria, armário de homeopatia, armário de microbiologia, armário de matéria-prima. Então, tá tudo identificado. Tem que ser identificado para facilitar o fluxo, né, das pessoas andando ali sem se trombar, sem colocar em risco a sua vida e o produto que está sendo manipulado. Tudo bem? Eu tenho que garantir, claro, fornecimento de água, energia elétrica, sistema de exaustão, temperatura, umidade, ventilação. Tudo isso tem que ser adequado dentro de um laboratório. Não adianta eu fazer um laboratório fechado, sem ventilação. Se eu for trabalhar com gases tóxicos, eu tenho que ter um sistema de exaustão, uma capela, um fluxo laminar adequado, porque senão aquele vapor vai ficar preso ali dentro, vai acabar intoxicando todo mundo, né? Então, se eu for trabalhar com produtos termolábeis, ou seja, sensíveis à temperatura, eu tenho que trabalhar num ambiente que tenha uma refrigeração adequada. Então, isso faz parte das exigências da vigilância sanitária, tá? E o descarte também, né? Tudo que sobra é lixo, eu vou jogar no lixo normal? Não, eu tenho descartes e lavagem de forma adequada. Nós vamos passar por isso, tá? Nós vamos lá na frente estudar como que vamos descartar esses resíduos. Tudo bem? Procedimento. Então, tudo que é feito em laboratório tem que ser monitorado, registrado e relatado. E nós fazemos isso aonde, tá? Então, existe um POP, Procedimento Operacional Padrão, não sei se vocês já ouviram falar. Todo laboratório tem um POP, nós vamos ver isso lá na frente também, tá? Nós vamos tentar fazer um POP de alguma atividade. O que significa esse POP? É exatamente relacionar todas as atividades que são feitas e como são feitas. É um manual de instrução, né? Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer ao entrar no laboratório é limpar a bancada. Eu limpo essa bancada com o quê? Com água, com detergente, com cândida, com álcool 70, eu uso gaze, eu uso papel, eu uso algodão, eu jogo água. Então, tudo isso tem que ser relacionado no procedimento operacional padrão, no POP, tá? Tudo, a parte de manipulação, a parte de estocagem, como que eu faço essa estocagem, né, em prateleiras que não podem estar, produtos não podem estar no chão, então eu tenho que ter pelo menos 5 centímetros longe do chão para evitar de pegar umidade e sujeira. O descarte tem que ser de forma correta, cada resíduo tem um tipo de descarte, né? O transporte, se ele tem que ser refrigerado ou não, então tudo isso é relatado no POP, no Procedimento Operacional Padrão. Nós temos que ter esse POP em mãos e executar, tá bom? Fornecedores. Não adianta eu colocar um laboratório super equipado, com bancadas,
com vidrarias excelentes, com iluminação adequada, ter uma equipe técnica muito bem treinada, se os meus fornecedores não forem qualificados. E quando eu falo fornecedores, é fornecedor de tudo, tá? De matéria-prima, de reagentes, de equipamentos, de insumo. Ou seja, eu tenho que, se eu vou garantir a minha qualidade, se eu vou executar boas práticas de laboratório para garantir a qualidade da execução da atividade, o meu fornecedor também tem que ter essas boas práticas de laboratório lá no serviço dele, lá no laboratório dele, né? Para quê? O que adianta eu comprar um equipamento, uma balança, a qual é extremamente necessária e importante numa manipulação, se essa balança não vier calibrada? Então, vai pesar tudo errado. Sou eu que estou fazendo as pesagens erradas? Não, eu estou fazendo a técnica certa. Porém, o equipamento que está descalibrado. E esse equipamento está descalibrado porque eu não qualifiquei o meu fornecedor. Então, nós temos que sempre qualificar através de laudos, tá? Então, a gente pede os laudos dos fornecedores para ver se eles estão executando as boas práticas de laboratório, tá? Tudo fiscalizado pela vigilância sanitária. Quais são as exigências pessoais, né? Primeira coisa, então, o técnico que vai trabalhar nesse laboratório, ele tem que ser treinado e capacitado. De tempos em tempos é importante nós passarmos por uma reciclagem, né? Fazendo curso, assistindo palestras, renovando os conceitos. Então, sempre é importante ter esse treinamento da equipe. Quando nós fazemos um treinamento, a gente consegue filtrar, passar numa peneira os erros que nós estamos cometendo, né? Então, aquelas manias, aqueles vícios que muitas vezes nós desenvolvemos durante a prática, né? Ah, eu já tenho prática, então eu já sei fazer de tal forma. Então, se você não manter esses treinamentos, essa sua mania pode acabar gerando um erro, né? E esse erro pode acabar colocando em risco todas as boas práticas de laboratório que você já executou lá atrás, tá bom? Então, sempre treinar os técnicos, sempre manter os estudos, os cursos, os treinamentos, tá bom? Como que eu faço a execução? Porque falar na teoria é muito fácil, né? Boas práticas de laboratório, é só seguir as regras, pegar a RDC 11 de 2012, seguir passo a passo e eu tenho um laboratório adequado para a execução, qualquer tipo de laboratório, tá? Mas como que eu faço isso? Então, a primeira coisa, como eu falei para vocês, equipamentos calibrados, né? Balança, termômetro, geladeira, estufa, centrífuga, tudo tem que estar calibrado. Se eu não tiver o mínimo de calibração nesses equipamentos, eu coloco em risco toda a minha prática, né? Que adianta eu saber pesar, que adianta eu saber ler uma lâmina no microscópio se o meu equipamento não está calibrado? Que adianta eu fazer uma manipulação, conhecer a técnica de manipulação, se o princípio ativo que eu vou manipular, ele tem que ser refrigerado e a geladeira não está calibrada, a geladeira está gelando demais e o princípio ativo congelou, né? Então, eu acabei perdendo tudo. Eu tenho que fazer o registro das ações, olha o POP aí, né? Então, eu tenho que sempre estar registrando tudo. Então, nós temos o costume de sempre estar verificando temperatura da geladeira, umidade da geladeira, umidade do ambiente externo, para ver se não está muito úmido, se não está muito seco, ainda mais se nós estivermos trabalhando em áreas refrigeradas, né? Com o uso do ar-condicionado, tem que saber qual é a temperatura que está ali envolvendo. Bom? Então, a limpeza, quando foi que eu limpei a bancada, quando foi limpo o chão, como foi lavada as vidrarias, com que produto, foi deixado secar naturalmente ou foi colocada a estufa, a quantos graus estava essa estufa, então todos os registros das ações realizadas. A validade dos produtos, é claro, eu não vou trabalhar com produto vencido, né? Então, eu tenho que tomar cuidado. Até quando eu compro esses produtos, eu tenho que ver a validade que o fornecedor está me garantindo. Se for vencer antes de eu utilizar tudo, eu tenho que devolver para esse fornecedor e chamar a atenção dele. Olha, tá para vencer. Como que você me fornece um produto que dentro de um mês está vencendo? Eu não vou consumir tudo isso, né? Então, sempre de olho nos produtos, na validade dos produtos. O uso de EPIs
e EPC. O que é isso? Equipamento de proteção individual e equipamento de proteção coletiva. Eu tenho que fornecer isso para o meu técnico. Eu tenho que garantir que ele vai se proteger para poder executar a função correta. A gente já discute sobre isso. Manter sempre a manutenção dos equipamentos, né? Então, manter a calibração. Não é porque a balança está calibrada que nunca mais eu vou calibrar. Então, de tempos em tempos, eu tenho que executar a calibração desses equipamentos, assim como manter o treinamento da equipe, né? De tempos em tempos, temos que fazer uma reciclagem. Só coloquei uma charge aí, engraçadinha para vocês, tá? Onde o rapazinho fala, o que você faz com esses resíduos tóxicos? E o outro fala, né? Responde, né? Ah, eu jogo no ralo, despejo no ralo. Ué, mas não é perigoso? Não, eu uso luva de borracha. Ou seja, ele está se preocupando só com ele, né? Para não queimar as mãos, não sujar as mãos, ele usa luva de borracha. Mas e a saúde dos demais ali envolvidos, né? E o meio ambiente? Então, cadê as boas práticas de laboratório? Cada resíduo tem um tipo de descarte. Lá na frente a gente vai falar sobre isso, tá? Então, vamos lá ver a diferença entre EPI e EPC. Então, EPI, equipamento de proteção individual, né? Então, isso não se compartilha, isso é individual, é pessoal, é descartável em alguns casos. Então, vamos lá, máscaras, que a gente já tá, né, expert em usar máscaras. Luva, touca, propé, avental, o óculos, aquele óculos transparente de acrílico, protetor auricular, né, para proteger contra os sons. Então, todos esses EPIs, eles são extremamente necessários, né, não só para proteger o técnico do trabalho que ele está executando, como também proteger o trabalho, né, garantir as boas práticas para o trabalho que está sendo executado. Então, quando eu uso máscara, eu estou evitando o quê? Que partículas, né, da minha boca, da respiração, sejam lançadas ali no ambiente. Então, eu estou impedindo que aquele produto seja contaminado. Assim como também eu estou impedindo de inalar, né? Eu não vou inalar aquelas substâncias. As luvas, né? Eu também estou me protegendo, não estou contaminando o produto, mas também não estou permitindo que o produto me contamine. Então, eu estou usando luvas. As toucas, para impedir que cabelos, né, caiam ali na prática. O propé, que protege o pé, né, em relação ao sapato. O sapato é sujo, então a sola do sapato a gente coloca um propé, que é como se fosse uma touquinha, só que é no pé, para garantir a higiene. O avental vai proteger, né, dos dois lados também. Protege de que acidentalmente produtos que possam cair não caiam sobre a minha roupa, não caiam sobre a minha pele. Tem um avental ali me protegendo. O óculos, né, assim como a máscara, é uma proteção, impede que partículas atinjam meus olhos, e o protetor auricular se eu for trabalhar num ambiente de muito ruído. Então, isso é individual, são coisas que me protegem. Agora, e o equipamento de proteção coletiva? Acaba protegendo a todos, né? Todo mundo que está envolvido ali no trabalho. Então, extintores têm que estar de fácil acesso, de fácil visualização, identificados. Não é todo extintor que serve para apagar o fogo de um curto elétrico ou um fogo através de uma combustão de produtos químicos. Então, a gente tem que saber distinguir, né? Uns são espuma, outros são água, outros são pó. Então, a gente tem que saber o extintor a ser utilizado. Fitas de isolamento para impedir o acesso, né, em alguma área que possa estar restrita, impedindo a entrada. Placas de aviso, proibida a entrada, somente pessoas autorizadas. Desse ambiente para cá não se pode utilizar nada metálico. Então, as placas de aviso. Luzes de emergência, claro, né, numa falta de energia, para não ficar tudo no escuro, para que eu consiga encontrar a porta de saída. E cones, né, os cones que impedem também ou avisam o acesso restrito ali da circulação. Tudo bem?
Gente, era esse o tema de hoje, né? Foi só uma introdução das boas práticas de laboratório. Tem muito mais assunto para nós falarmos, né? Entrarmos aí quais são os tipos de laboratório, quais são os tipos de resíduos, mas para uma introdução era isso que eu queria que vocês tivessem o conhecimento, tá bom? Caso de dúvida, é só me chamar. Obrigada, gente. Até mais. Tchau, tchau.